Olá, bom dia. Satisfação recebê-los aqui. Meu nome é Ângelo Ardanaz, sou advogado, faço parte da Ardanaz Sociedade de Advogados. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Estamos aguardando somente as últimas inscrições. Estão aí viabilizando o acesso. Gostaria de disponibilizar qualquer dúvida, qualquer dificuldade. A equipe da Eventos está à disposição para realizar a adequação na plataforma. Uma plataforma webinar, nós temos o acesso é frequente e comporta aqui depois, inclusive, a baixa dos slides. Vamos começar essa palestra com relação às alternativas jurídicas para empresas na crise econômica em alguns minutos. Agradeço a equipe da Eventos também, a todos os colaboradores que nos ajudaram a realizar esse tema, o pessoal aqui do escritório, os advogados, conseguiram preparar o material a tempo, e isso é fundamental. Esse tema já veio de um artigo jurídico que nós escrevemos e que teve uma grande repercussão. A partir desse artigo jurídico, nós procuramos compilar ali as alternativas que uma empresa que nós vivenciamos aqui no escritório como de orientação para empresas que enfrentam o momento da crise econômica e também para empresas que não enfrentam, porque evidentemente que a crise ela é passageira e ela ela sempre está presente na nossa vida. Hoje temos essa máxima de que o país está em crise, mas hoje nós podemos entender que essa crise ela afeta muitas vezes, em um momento de ascensão econômica, alguns setores da economia. E o advogado sempre presencia a crise econômica na sua atividade quando lida com o direito empresarial. Isso é uma máxima, é frequente, e a partir desse conteúdo nós procuramos colocar nesse material toda a formatação do que seria de orientação jurídica nas principais áreas do direito. Seriam a área do direito tributário, a área do direito do trabalho e a área civil. Vamos falar um pouco sobre proteção patrimonial, vamos falar um pouco sobre crise econômica, falar sobre recuperação de empresas, colocar aí alguns pontos e deixar sempre à disposição comentários. Temos aqui o link de perguntas, gostaria que vocês acessassem a plataforma e explorassem. Temos o link de perguntas, a interação via chat, e é sempre recomendável a palestra sendo interativa. Coloquem as suas dúvidas, as suas perguntas, nós estamos à disposição para ajudá-los. Tá? Como eu disse, meu nome é Ângelo Ardanaz, sou advogado, faço parte da Ardanaz Sociedade de Advogados. Nós atuamos aqui com o direito empresarial e procuramos formular essa palestra diante do sucesso que teve esse artigo jurídico, que tinha o mesmo título. Foi compartilhado a partir da escrita desse texto. Nós fomos convidados a realizar uma palestra presencial em algumas instituições, pela qual eu também sou professor. E a partir daí resolvemos realizar esse webinar, que hoje está em alta, esse meio de comunicação, para conseguir mostrar para os colegas contadores, advogados, uma visão jurídica que o escritório tem enfrentado sobre a crise econômica e sobre as alternativas que se encaminham ao empresário. Como eu disse, não só no momento de crise econômica, porque a alternativa jurídica, o empresário hoje, o empresário brasileiro, tem sempre que estar atento a todas as possibilidades e ao aproveitamento de tais possibilidades na sua vida corrente. Isso é uma máxima, e o empresário que se esquece dessas possibilidades fatalmente pode vir a fracassar, porque a concorrência está de olho e utiliza todas as ocasiões para benefício de uma empresa, no seu planejamento, em sua atividade empresarial. Essa é a nossa introdução, acredito que todos já estejam inscritos. Nós vamos falar um pouco sobre formação das empresas brasileiras.
Nós vamos falar o porquê essa empresa ela é formada, via de regra, no formato das sociedades limitadas. Vamos falar um pouco de cada área do direito, abordando a área tributária com relação ao planejamento tributário, compliance, as oportunidades hoje existentes na área tributária para a recuperação de crédito. Isso é um ponto fundamental na palestra, porque o empresário brasileiro muitas vezes acredita que não é possível brigar contra o governo e não é possível ganhar contra ele nenhuma discussão jurídica. Pelo contrário, o DOT, que é o Diagnóstico de Oportunidades Tributárias, mostra que existem sim mais de 10 alternativas de recuperação de crédito tributário viáveis e execuíveis. Então, é fundamental esse ponto da palestra, falar sobre os juros, abusos cometidos em cobranças, que também o empresário acaba recebendo cobranças fiscais com juros abusivos, no caso do ICMS, vamos comentar esse exemplo. Vamos falar brevemente sobre proteção patrimonial. Nós temos inclusive um curso sobre o assunto, que vai ser publicado agora em novembro, que vai digerir toda a problemática da proteção patrimonial. Vamos falar um pouco da área trabalhista, área civil como alternativas aí para a solução de conflitos. Nós temos em alta os sistemas alternativos de solução de conflitos. Vamos comentar sobre a Lei de Recuperação de Empresas, pela qual também temos um curso em novembro, que passa por toda ela, desde todas as espécies de recuperação, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, toda a implicação criminal contida nesta lei, os procedimentos, a jurisprudência, enfim, todo esse vasto conteúdo. Então, essa será a nossa palestra. Vou procurar ser bem objetivo, muito breve. E gostaria de contar aí com a interação de vocês. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe para que nós possamos aí aprender juntos e trocar ideias. Esse também é o objetivo de realizá-la via webinar, porque permite essa interação, permite a condição nesse novo, para nós, ainda é recente, né? Nós utilizamos há 1 ano já essa plataforma e temos tido muito sucesso com relação a esse modo de exibição e procuramos colocar participantes até com um número restrito para poder permitir essa troca de ideias, essa troca de dúvidas sobre qual é o conteúdo que está sendo exposto, o material, enfim, disponibilizando. Bom, primeiramente, para falar em alternativa jurídica, nós temos que entender o modo de formação da empresa brasileira. Nós sabemos que, via de regra, a empresa brasileira ela é constituída no seguinte formato, das sociedades limitadas. Sociedade empresária limitada é um tipo societário em que o empresário, evidentemente, com o objetivo de constituir uma sociedade, ele, em regra, é orientado a utilizar esse mecanismo que é o da sociedade limitada. Então, vocês vejam até a expansão. Nós temos aqui informações sobre a formação das empresas no Brasil e colocamos, você veja, mais de 4 milhões em proporção com relação ao tipo societário das sociedades anônimas, mais de 4 milhões de sociedades limitadas. E o empresário brasileiro, isso é uma orientação de praxe pelas contabilidades e até mesmo pela vida prática das nossas juntas comerciais. Ele constitui essa empresa em seu nome. A partir daí, essa empresa, tendo sucesso, ele começa a constituir o patrimônio também em seu nome e começa a tocar a sua vida, enriquecendo, constituindo esse patrimônio na pessoa física e o risco empresarial todo ligado também à sua pessoa física por meio da sua empresa, a sua empresa que fatalmente pode sofrer aí um risco de vir a sofrer autuações, a passar por uma crise econômica, estando ao mesmo tempo vinculado à sua pessoa com o seu patrimônio. Então esse é o formato comum
do empresário brasileiro que constitui uma empresa e, ao mesmo tempo, constitui o patrimônio em seu nome. Essa é uma recomendação orientável? Em regra, não. Atualmente, nós orientamos, nós vamos verificar mais para frente, que o tipo societário, embora seja de responsabilidade limitada, existem exceções que implicam a desconsideração desta personalidade. Então, quando nós pensamos em alternativas jurídicas, é fundamental nós antevermos as possibilidades que nós temos em mão e qual é o cenário de enquadramento de responsabilidade existente contra aquela empresa que nós estamos tratando. Por isso que é importante nós termos um diagnóstico sobre quais são as relações empresariais que este empresário está acometido. Existe a possibilidade de realizar a proteção patrimonial? Nessas relações, ele está, evidentemente, protegido? Existe a limitação da responsabilidade dele e vinculação ao seu patrimônio? Existe a suposta, o apelido que se fala muito é blindagem patrimonial naquela relação? Ou não? Entendendo esse cenário, nós podemos aplicar aí a alternativa jurídica aplicável. Por quê? Porque, a depender do estágio de agravamento da crise econômica que aquela empresa esteja passando, fatalmente, nessa junção patrimônio e risco numa mesma pessoa, fatalmente a inviabilização da alienação desse patrimônio, a inviabilização de qualquer projeto de salvamento dessa empresa, pode implicar em fracasso. Então, se você não conseguir entender qual é a formação dessa empresa, quais são as hipóteses de limitação de responsabilidade que existem e onde está o risco maior para esse empresário, nós não temos como orientar uma alternativa jurídica eficaz. Então, por isso que a palestra começa com esse ponto da formação das empresas, porque nós temos visto, a vivência, a prática mostra que o empresário, via de regra, constitui sobre uma só pessoa, sem qualquer orientação técnica, até por uma questão de ingenuidade. Ninguém imagina que vai passar uma crise econômica e que vai colocar em risco todo o seu patrimônio por conta de um período de crise econômica. Isso é uma realidade no país e quando se fala em alternativa jurídica para empresas, sempre se pensa proteção patrimonial, deslocamento de risco, limitação de responsabilidade, quais são as responsabilidades daquele sócio, daquele empresário, aonde pode chegar esse cenário e vamos tentar minimizar isso. Por isso que é fundamental entendermos toda a relação empresarial, as relações cíveis, com fornecedores, representantes comerciais, contratados por pessoa jurídica, né? A pejotização, qual é o risco desse cenário. Nós temos visto muitas desconsiderações desse tipo de planejamento, as relações trabalhistas, o passivo trabalhista, estimar o quanto é o passivo trabalhista dessa empresa. Ter um diagnóstico na mão das relações tributárias. Essa empresa ela tem risco fiscal? Não tem. Ela já constituiu o passivo? Qual é o valor desse passivo? Qual é a sua capacidade de pagamento? As relações societárias, propriamente ditas, os problemas societários que essa empresa esteja vivenciando. Nós temos experiências de conflito? Não temos. Existe a retirada de ex-sócios reivindicando algo? Quais são? Existem herdeiros, sucessores vinculados a algum sócio falecido? Qual é o período que isso pode atingir essa empresa? Então, entendendo esse cenário das relações empresariais, nós passamos a entender qual é a hipótese de limitação da responsabilidade e até onde vai chegar essa manutenção da personalidade jurídica da empresa e qual é a hipótese que este sócio pode responder pelos débitos da empresa. Nós colocamos aqui algumas considerações sobre a questão da limitação da responsabilidade societária. E demos alguns exemplos nas principais áreas: área trabalhista, área civil, previdenciária, direito do consumidor,
Eu vou passar brevemente, porque nós sabemos que, em regra, a personalidade jurídica da empresa se mantém intacta no nosso sistema brasileiro. O ordenamento jurídico prevê que a personalidade jurídica dos sócios é distinta da personalidade jurídica da empresa. Por isso que o sócio não responde, em regra, pelas dívidas da empresa, porque a sua responsabilidade é limitada ao capital social, por isso do formato das sociedades limitadas. Mas eu pergunto, isso é absoluto? Ou mesmo que não responda, o patrimônio constituído está protegido em nome dele inteiramente? Respondemos evidentemente que não, não é absoluto. E o patrimônio dele pode sim estar em risco. Por quê? Porque efetivamente uma empresa em crise econômica vinculada à sua pessoa, sofrendo e apontando contingências nessas 3 áreas do direito ou outras, pode inviabilizar qualquer alienação daquele patrimônio que está em nome do sócio. É por isso que é fundamental o entendimento desse cenário, e eu sou até um pouco exaustivo nessa parte, porque muitas vezes nós não podemos começar um planejamento do final e nem propor alguma alternativa do fim. Nós temos que entender qual é o cenário, evidentemente, e qual é a possibilidade de criar uma alternativa eficaz, criar uma alternativa válida para a salvação da empresa e do patrimônio, e em termos de viabilidade da continuação daquela empresa, diante de um cenário de crise econômica, evidentemente. Então, eu vou colocar aqui algumas situações que limitam, quebram a limitação da responsabilidade, ou seja, excluem a limitação da responsabilidade. Na área trabalhista, nós aplicamos a teoria menor da desconsideração. Nós não, eles aplicam a teoria menor da desconsideração. Isso porque o reconhecimento do direito do trabalho por essa teoria foi utilizado pela teoria menor da desconsideração. O que é a teoria menor? A teoria menor é aquela que simplesmente, constatado o débito, constatou o inadimplemento, desconsidera a pessoa jurídica da empresa e cobre esse sócio. Perfeito. Esse é um risco já considerado por todas as empresas, deve ser considerado por todos os colegas, porque a discussão dessa matéria na Justiça do Trabalho acaba sendo, muitas vezes, sem efeito, porque você tem essa aplicação da teoria muito comum e essa é uma realidade. Então, se restou constatado a existência de passivo trabalhista já constituído e sendo executado, evidentemente que nós não podemos tratar de qualquer alternativa de planejamento com relação a esta empresa sem antes olhar para esse problema. Essa é uma realidade que nós enfrentamos. Na área tributária, muito se fala sobre passivos tributários, a responsabilidade do sócio é ligada diretamente ao passivo tributário. Ele vai responder, dever um imposto à empresa, o sócio fatalmente será cobrado. Não, não é assim. O mero inadimplemento da obrigação tributária não enseja a responsabilidade do sócio de modo direto. Então, nós temos que caracterizar, para responder esse sócio, o fisco deve comprovar os requisitos do artigo 135, que é o excesso de poder, a infração à lei, a fraude tributária é um exemplo desse tipo de desconsideração, e isso é uma realidade, porque quebra-se um mito existente, porque todo empresário acha, minha empresa deve imposto, eu não vou conseguir pagar e fatalmente serei responsabilizado pessoalmente sobre esse débito. Não é essa a regra. Apenas se essa empresa encerrar regularmente, se ficar comprovado os requisitos do artigo 135 que nós colocamos aqui, aí sim, a partir daí, a sua responsabilidade será acionada. Do contrário, a sua empresa, por personalidade jurídica dela, vai responder com o patrimônio que ela detenha e até o final por este débito. Sem ter as hipóteses do artigo 135, não pode o fisco pedir a responsabilização dos sócios. Essa é uma quebra-se um mito nesse assunto, porque muitas empresas, quando você chega, acredita
que o débito já está constituído e fatalmente será atingido o patrimônio pessoal, ou até mesmo em risco de hipótese criminal. E essa possibilidade cai por terra quando você esclarece esse ponto. Isso é fundamental para pensar também em alternativa, porque o Código Tributário prevê algumas hipóteses. Questão previdenciária, reter e não repassar a parte da contribuição previdenciária. Isso sim caracteriza a responsabilidade do sócio, inclusive é um tipo penal, e já temos diversas ações em andamento aqui no escritório sobre essa hipótese. É muito comum esse tipo de imputação por apropriação indébita criminal. Na área civil nós temos a aplicação da teoria maior da personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a aplicação da teoria maior? Em regra, a personalidade é distinta. Para ser acionada a responsabilidade desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, o credor deve comprovar o desvio de finalidade, a confusão patrimonial, o encerramento irregular, ou seja, o abuso cometido nos termos do Código Civil. Então, também na área civil, existe a manutenção muito firme e consolidada pela jurisprudência da distinção de personalidade jurídica, de modo que você somente pode quebrar e responsabilizar o sócio mediante a comprovação destes requisitos. Perfeito? Então, esse cenário de entendimento da responsabilidade é fundamental. Bom, a partir daí, nós temos já o entendimento dessas alternativas que o empresário pode ter e o risco que ele pode estar enquadrado ou não, e com relação ao seu patrimônio, que pode servir até de alienação para auxílio dessa empresa que está enfrentando um momento difícil. E vamos considerar que a crise econômica ela é perpétua. Perfeito? Por quê? Porque o cenário de crise econômica vivido na advocacia, ele muitas vezes o cliente que o procura sempre está em crise econômica. Sempre está com uma crise financeira severa. Ninguém acaba tendo problema jurídico sem ter por trás a crise econômica sendo o grande causador. E esse momento, evidentemente, vai passar. O que nós propomos é que o empresário possa, dentro desse cenário, entender como alternativa jurídica viável o seu planejamento, a sua prevenção, a sua proteção, para que ele possa atravessar qualquer crise econômica. Esta crise, mais severa, mais aguda, derivada de um contexto político muito forte, ela vai passar. Virão outras. Evidentemente, os sobreviventes, as empresas sobreviventes, estarão mais fortes. De um modo ou de outro, é fundamental entender a alternativa jurídica como algo inerente à rotina de administração de uma empresa. Nós temos aqui a ciência de que ninguém enfrenta uma dificuldade financeira porque quer. Ninguém cria passivo, ninguém cria risco contra si por vontade própria. São sempre ocasiões geradas por esses problemas que efetivamente causam todos esses desgastes. Mas também é função do empresário criar uma ferramenta de proteção do seu patrimônio. Criar uma ferramenta de olhar para o seu negócio e raciocinar se aquele formato é o melhor formato ou não. Então, por conta disso, nós colocamos aqui, vamos começar agora a entrar no cenário da área tributária, falar um pouco aqui de planejamento tributário. Planejamento tributário. Planejamento tributário, nós sabemos que é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, o erro no planejamento tributário. Nós nem vamos comentar sobre a dificuldade do sistema tributário, o volume de tributos existentes, os impostos, taxas, contribuições, etc. e tal, porque seria falar mais do mesmo. Isso já não é novidade para ninguém. O que nós temos a dizer sobre planejamento tributário, que ele não é simplesmente
escolher o melhor regime tributário. Para você ter uma ideia, muitas vezes o Simples Nacional não é o melhor regime tributário. Muita gente acha que a partir do momento que a Receita Federal permita o enquadramento no regime do Simples Nacional, aquele é o melhor regime tributário e eu tenho que fazer a adesão. Não, muitas vezes não. A depender do volume de faturamento, a depender do entendimento do negócio, o lucro presumido ou o lucro real pode ser mais vantajoso. Então, planejamento tributário, quando se pensa em planejamento tributário, não é só escolher o melhor regime tributário, é entender as hipóteses de creditamento, é entender o volume da folha de pagamento, é entender sobre o lucro líquido, é realizar esse estudo com profundidade. Essa seria aqui a alternativa jurídica principal de orientação para o empresário que existe hoje no Brasil, em formatos seguros de planejamento tributário que possam servir aí de auxílio à empresa que está pretendendo realizar esse planejamento para o ano que vem ou não, que queira estudar esse assunto. Estamos à disposição, porque é um tema muito importante na vida do empresário brasileiro. Questão do compliance. Compliance vem em termos de tradução, poderia ser adequação à norma. Esse é um ponto fundamental, porque todo empresário acredita que tudo está bem até que chega a primeira autuação. Isso é uma informação muito triste e uma realidade brasileira. Nós temos um slide aqui que vai mostrar o volume de autuações fiscais. E o compliance nada mais faz do que realizar uma revisão dos procedimentos contábeis, uma revisão na escrituração fiscal para verificar se aquela empresa está operando regularmente com relação às suas obrigações fiscais ou não, e se está pagando corretamente os tributos ou não. Então nós chamamos de recuperação fiscal, compliance e revisão fiscal, porque ela tem como objetivo revisar, recuperar tributos pagos indevidamente e adequar esta empresa à norma para evitar autuações. Essa é uma alternativa jurídica extremamente recomendada na atualidade. O termo compliance está em alta por conta aí das também normas concorrenciais, normas anticorrupção, nós temos visto frequentemente na mídia. E essa é uma alternativa jurídica que o empresário tem que ter em mão para evitar ser punido, para evitar que em uma autuação dessa, a sua empresa vire do saldo credor para o saldo devedor. Porque uma autuação tributária, ela culmina com multas pesadas. Diagnóstico de oportunidades tributárias. Estou passando brevemente para nós conseguirmos acessar todo o conteúdo de um modo completo. Tá? Então, assim, qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode colocar, eu respondo. Mas eu estou dando seguimento porque o conteúdo da palestra ele é extenso e nós temos aí que passar por todo ele de um modo bem didático e comunicativo. Diagnóstico de oportunidades tributárias. O empresário tem que ter ciência de quais oportunidades, quais teses tributárias seguras que ele pode fazer uso para a recuperação de seus créditos. Hoje nós temos que 90% das empresas sequer usam ou sequer discutem na justiça a aplicação de leis equivocadamente interpretadas pelo fisco e pelas contabilidades. Por quê? Porque não tem conhecimento ou se tem receio. Mas quando nós falamos em teses tributárias, não são as teses aventureiras. São as teses seguras de ajuizamento para a recuperação de tributos que eventualmente estejam sendo recolhidos de modo equivocado ou a maior. Nós vamos passar aqui 3 exemplos. Apenas 3 exemplos de oportunidade de recuperação de crédito tributário seguro. Tá? Oportunidades aqui seguras que o empresário pode fazer uso de imediato. Recuperação do ICMS pago indevidamente sobre a energia elétrica. O Estado de São Paulo, por exemplo, assim como diversos da nossa federação, eles tributam o ICMS tendo conjunto na conta as tarifas de transmissão e distribuição.
eles não deveriam inserir essa tarifa na conta de energia elétrica para ser tributada pelo ICMS, mas sim excluir a tarifa de transmissão e distribuição para depois tributar o ICMS. Então, isso nada mais é do que um erro na base de cálculo do tributo ICMS. Você paga a energia elétrica a mais, com a conta a mais, porque você tem sobre o tributo ICMS duas tarifas, a de distribuição e a de transmissão. Ao passo que você apenas deveria pagar ICMS sobre aquilo que você efetivamente consome de energia elétrica. Por isso que é fundamental, o ajuizamento dessa tese já tem jurisprudência vasta nos tribunais superiores, é uma tese já reconhecida, e que nós recomendamos para reduzir o tributo a ser pago e recuperar dos últimos 5 anos. Perfeito? Diversas decisões favoráveis que hoje você conversa às vezes com empresários sequer tem conhecimento ou pagando contas altíssimas de luz, e isso é uma realidade que tem que fazer uso para recuperar e para aliviar o seu caixa. Outro exemplo, medida visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. PIS e COFINS incidem sobre receita bruta. Na receita bruta compõe-se o ICMS, só que o ICMS é o valor do Estado, não é da União. Por conta disso, o que o empresário deve fazer? Ajuizar essa ação para excluir e reduzir o valor a pagar de PIS e COFINS. Exclui o ICMS e reduz a receita bruta, porque dentro dela, o dinheiro do ICMS não é composição de receita bruta, é um mero repasse ao Estado. Então, são medidas, mais essa medida tem um efeito muito benéfico no caixa da empresa, porque vai reduzir a tributação de 0,65% a 1,2% ao mês, a depender do ramo de atividade. Então, essa aqui é uma alternativa jurídica muito válida para também recuperar os últimos 5 anos. E quando sai essa decisão judicial, que também já tem precedente do STF, ela se transforma aí numa verdadeira poupança para a empresa que vai ter aquele crédito e vai deixar de pagar o tributo indevidamente. Não incidência, outra tese, não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias ou compensatórias. Nós sabemos que contribuição previdenciária deve incidir somente sobre as verbas remuneratórias, porém as contabilidades e o fisco determina de modo equivocado, ao contrário dessa jurisprudência, que devem incidir sobre todas as verbas pagas. Esse é mais um erro que se opera no nosso país. O empresário sem conhecimento está pagando tributo a mais e está onerando o seu caixa, quando que ele poderia recuperar os últimos 5 anos e reduzir, evidentemente, de imediato, as verbas indenizatórias e compensatórias sobre as quais são pagas as contribuições previdenciárias. Então, são apenas 3 exemplos, como eu disse, tem mais de 10 teses, eu não vou aqui passar cada uma, porque nós também temos um curso específico sobre teses tributárias, e esse é um material muito vasto, que exigiria aí o entendimento de um curso preciso para ele. Juros sobre ICMS. O Estado de São Paulo cobra um juros hoje superior à taxa Selic, isso já foi declarado também inconstitucional. Então, a empresa que tenha débito contra o Estado de São Paulo de ICMS, que também não é incomum, corriqueiro você encontrar empresário que tenha dificuldade para arcar com o ICMS, que é um dos tributos mais nocivos da nossa federação, é um tributo de competência estadual, ele está pagando, sim, hoje, mais de 3 vezes o valor da taxa Selic a título de juros. Isso é inconstitucional, já temos decisões do STF e do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo contra essa aplicação, e muitos empresários sequer têm conhecimento. Então, a alternativa jurídica para reduzir o débito fiscal, parcelado ou não, é algo latente que tem que ser tomado por essa empresa que tenha esse problema, que é, infelizmente, um problema muito comum por conta da alta carga tributária que nós vivemos. Aqui, a título de informações, né, nós temos essa dinâmica, trouxemos aqui somente a título de informações,
92% dos processos de fiscalização resultam em autuações. O que nós podemos concluir disso? Se formos fiscalizados, temos 92% de chance de sermos autuados. Essa é a conclusão. Ou se o nosso cliente tem uma fiscalização, a chance é essa. Isso em termos federais, é o Plano Anual de Fiscalização e Resultados do último ano. E nós temos já essa triste realidade no país, e 99% das autuações são mantidas nos julgamentos. Ou seja, as defesas realizadas dentro dos tribunais administrativos são mantidas. E isso faz com que crie-se passivos exorbitantes e que muitas vezes inviabilizem a atividade empresarial. Aqui nós temos uma informação, 30% quase refletem implicações criminais, ou seja, além do empresário ter a consequência imediata do passivo contra ele, da autuação, ele vai ter a consequência criminal. Isso é uma triste realidade brasileira, por isso que essas orientações, as alternativas jurídicas na área tributária são fundamentais. Bom, falando então passando da área tributária, vamos falar um pouco sobre proteção patrimonial. Muito se discute sobre se existe a proteção patrimonial, se não existe, se é possível nós realizarmos uma blindagem completa do patrimônio. O termo holding, ele é muitas vezes até empregado de forma pejorativa. Vamos falar brevemente sobre proteção patrimonial. Primeiramente, para esclarecer que sim, é possível a realização de um planejamento seguro de proteção patrimonial por meio de holding, e que o objetivo nada mais é do que deslocar o risco do patrimônio, colocando nesse enquadramento a holding como um instrumento para essa finalidade. Então você tem de um lado o patrimônio familiar e de outro a atividade empresarial. Como eu disse no começo, via de regra, o sócio adquire na sua vida todo o patrimônio em seu nome e mantém contra si os débitos da empresa ligados à pessoa jurídica. Isso pode inviabilizar por completo, em um cenário de crise econômica, todo o seu patrimônio. Além disso, ele não vai possuir eventuais benefícios que o formato do planejamento tributário e sucessório pode permitir que ele tenha, como benefícios tributários, eventualmente, em caso de falecimento, os benefícios da não abertura de um processo de inventário. Nós vamos passar aqui brevemente quais seriam esses benefícios. Então, como alternativa jurídica empresarial, hoje, o patrimônio, a proteção patrimonial e o planejamento sucessório com holdings é fundamental. Hoje, o empresário que não olhar para esse cenário com muita atenção, ele corre um risco enorme, paga tributo a mais e ainda pode deixar sua família, que foi tão protegida ao longo da sua vida, em maus lençóis. Por quê? Porque ela vai ter que arcar com o custo do inventário, uma tributação nesse inventário enorme e fatalmente ser onerada sobre esse patrimônio que vai receber a título de herança. Nós temos aqui a gestão patrimonial, você constitui uma holding para gerir esse patrimônio, ao lado dela uma holding para figurar como sócia da pessoa jurídica. Existem diversos projetos de planejamentos patrimoniais que nós podemos empregar. Teremos um curso específico sobre esse assunto agora no mês de novembro. Convido a todos que tenham interesse para que possam fazer uso aí desse conhecimento. Nós vamos passar por toda a fase do planejamento, explicar quais são as cláusulas acessórias, quais são os benefícios, dar exemplos, mostrar N formatos de planejamento tributários e sucessórios de proteção patrimonial. Então, os benefícios da proteção patrimonial com a utilização de holding são diversos. O primeiro deles é a proteção. O segundo é a gestão.
do patrimônio familiar e gestão dos riscos empresariais. Benefícios tributários, porque o rendimento daquele patrimônio é muito maior se for os rendimentos, se forem tributados pela pessoa física, serão tributados de modo muito mais severo do que se for pela pessoa jurídica, no caso uma holding, e vai facilitar a sucessão familiar quando do falecimento, evitando que se tenha que cair na abertura de inventário, pagar ITCMD sobre o valor total de avaliação do patrimônio. Tem a hipótese de isenção do ITBI, redução do imposto de renda, enfim, os benefícios são diversos, estão detalhados aqui nesses 3 slides, e é uma alternativa hoje empresarial fundamental e extremamente eficaz. Nós temos aqui o conceito da empresa holding, que nada mais é do que deter patrimônio e deter participação em outra. Eu estou avançando aqui porque eu quero chegar aqui na próxima parte, e aqui é nesse ponto. Por que realizar o planejamento patrimonial o quanto antes? Existem projetos no Congresso que objetivam tributar por imposto de renda as doações e as heranças. Ou seja, em um futuro próximo, esses projetos com essa problemática do ajuste fiscal tendem a serem aprovados. Por quê? Porque é um questionamento muito forte que o Brasil, apesar de uma das altas cargas tributárias, tributa pouco herança e doação. Então, a tendência desse projeto, embora ao meu ver inconstitucional, que seja aprovado, pode inviabilizar muitas vezes um planejamento desse tipo. Então, quem tem a ideia de realizar, que realize antes da aprovação desse projeto, porque senão um dos benefícios dele, que é a redução da carga tributária, será prejudicado pela tributação do imposto de renda sobre as doações. O outro projeto que objetiva aumentar a alíquota do ITCMD para 20%. Nosso estado de São Paulo aqui, por exemplo, cobra 4% de ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-morte doação. Então, são motivos que fazem com que tenhamos que, quem tem interesse de utilizar essa alternativa, que corra para conseguir ter os benefícios do planejamento patrimonial. Essas são as tabelas das doações e da tributação que estão elencadas nesse projeto. Bom, vamos falar aqui agora um pouco da área trabalhista. Não é a minha área de aderência, de especialidade, mas vamos falar aqui sobre a área trabalhista. Crise econômica, a primeira coisa que se pensa é cortar funcionários. Nós sabemos aqui, por experiência do nosso departamento trabalhista, que nem sempre esse é o melhor remédio. Muitas vezes ele pode desdobrar em implicação passivo trabalhista, o que é um risco enorme à empresa, um passivo elevado trabalhista contra ela, que pode inviabilizar até mesmo a sua existência. Então, como alternativa jurídica na área trabalhista, nós temos diversos planejamentos de redução salarial, logicamente com a aprovação dos sindicatos, férias coletivas, programas de demissão voluntária, diversas medidas que podem suspender a relação de trabalho, que têm previsão legal e que geram segurança ao empresário, à empresa, e que podem ser usadas nesse momento de crise econômica. Então, essas alternativas na área trabalhista são fundamentais. Passando agora brevemente para a área civil. A área civil é uma das áreas mais impactadas pela crise econômica. Nós temos que, em estatísticas, a evolução das discussões e litígios cíveis no judiciário nesses momentos de crise econômica são enormes. Então, nós podemos considerar que a judicialização dessas discussões encarecem sobremaneira a vida da empresa. Com isso, nós temos que utilizar as recentes alterações legislativas, inclusive no Código de Processo Civil, que prevêem as medidas alternativas de solução de conflitos.
nós temos visto que essas medidas, que nada mais são do que a mediação, a conciliação, a arbitragem, elas reduzem custo, trazem eficiência e reduzem o tempo de maturação desses litígios empresariais que possam ser criados nesse momento de crise econômica. É por isso que apareceu... Estão me ouvindo bem? Caiu aqui rapidamente. É por isso que, então, voltando à área civil, nós orientamos, primeiramente, um detalhamento dos litígios que possam vir a existir contra a empresa e a utilização dos mecanismos alternativos de solução de conflito, né? Então, essas seriam nossas alterações. Agora, falando um pouco da recuperação de empresas, que nós também temos um curso sobre ela. Falou em crise econômica, primeiramente vem na cabeça do empresário a concordata, que hoje é utilizada como a recuperação judicial, que substituiu o decreto falimentar e o decreto das concordatas, a Lei 11.101 de 2005. Essa é uma lei que criou um novo paradigma para recuperar empresas efetivamente recuperáveis. Ela tem um grande detalhamento sobre as possibilidades e foi um grande avanço na legislação brasileira, porque permite ao empresário a apresentação de um plano com a suspensão das cobranças contra si e tem sido usada como grande alternativa para efetivamente superar momentos de crise econômica. É por isso que nós utilizamos essa legislação e temos um curso específico sobre ela para determinar especificamente a utilização, que é um instituto muito robusto e complexo, não é fácil. Esse curso vai trazer todo o detalhamento da recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, que hoje é um grande avanço na sua utilização, a recuperação especial para pequenas empresas, o detalhamento das regras de falência, inclusive as implicações criminais dispostas nessa legislação. Esse nosso curso será em novembro e ele é um curso muito rico, muito completo sobre essa legislação. Ele será realizado em 5 módulos, por conta da sua extensão. Eu convido a todos desde já para nos assistir. E essa é uma alternativa jurídica que, conhecendo o advogado e conhecendo o empresário, tendo ciência das possibilidades que ele tem, ele pode efetivamente fazer uso desse instrumento e conseguir aí a sua recuperação e um grande benefício. Então, nós chamamos esse momento aqui a atenção para a aplicação correta da Lei 11.101 de 2005, porque ela permite a utilização de estratégias e meios de recuperação muito favoráveis nesse momento de crise econômica. E convidamos para quem tiver interesse que assista o nosso curso. Será no mês de novembro, a inscrição vai ser aberta também pela Eventials, vai ser via webinar em 5 módulos sobre toda essa legislação, colocando jurisprudência, modelos de recuperação judicial com sucesso, exemplos, casos típicos que nós enfrentamos aqui no escritório. Agradecendo aí a audiência, quem tiver interesse, pode se inscrever nesse curso, muito interessante. Aqui, chegando basicamente aqui ao final da nossa palestra, colocar aqui os nossos cursos, né, que nós temos no escritório. O setor trabalhista, a doutora Daniele Diniz, ministra aqui os cursos de blindagem trabalhista empresarial, de assessoria e controladoria trabalhista. Teremos os cursos de planejamento tributário, sucessório e proteção patrimonial com holdings para agora o mês de novembro, já estão com data marcada. Os cursos na área trabalhista certamente serão publicados agora nos próximos meses também, vocês receberão os e-mails. E temos também esse curso de crise econômica e recuperação de empresas, pela Lei 11.101 de 2005, será ministrado por mim, agora no mês de novembro, em 5 módulos, passando toda essa dimensão
da recuperação de empresas. Convido vocês a assistirem. Esses são os 2 cursos que já temos data marcada. 10 de novembro, curso de Planejamento e Proteção Patrimonial, passando sobre todo esse entendimento do risco empresarial e a forma que o empresário pode proteger a empresa e o patrimônio dos riscos inerentes à atividade empresarial e realizar a sucessão de seu planejamento de um modo seguro, mostrando cases, disponibilizaremos apostila, disponibilizaremos contratos sociais, modelos que nós temos aqui no escritório, evidentemente protegendo o nome das partes, mas modelos de instrumentos contratuais que podem enriquecer sobremaneira a atividade, o planejamento que venha a ser feito, mostrando diversos modelos de planejamentos empresariais, de proteção patrimonial, de sucesso, e vamos digerir todo esse assunto nesse curso, colocar aí em pratos limpos o que é a famosa blindagem patrimonial e o planejamento sucessório, quais são as hipóteses de benefício ou não, isso nessa vasta comunicação que vai ser feita. E o outro curso, 22 de novembro, também já está marcado, com material didático completo, são mais de 200 slides em 5 módulos, falando por completo sobre a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação de Empresas. Passaremos sobre todas as implicações na recuperação judicial, extrajudicial, os casos mais famosos também. Traremos modelos de plano de recuperação, modelos de argumentação inicial sobre a recuperação de empresas. Enfim, colocaremos aí essa legislação no modo completo nesse curso que vai começar dia 22 de novembro e convido a todos que tiverem interesse que se inscrevam pela Eventials. Eu quero agradecer a todos pela atenção nessa manhã, sei dos compromissos que temos na vida empresarial. Eu espero ter passado aqui um pouco da nossa experiência na vida jurídica que nós vivenciamos aqui no direito empresarial. E, mais uma vez, agradeço a equipe da estrutura da Eventials, agradeço a equipe de formação aqui do nosso escritório, que possibilitou a realização desse webinar, a Ingrid, ao Israel, a todos que ajudaram na materialização desse evento. E fico à disposição. Tem aqui agora 2 perguntas aqui para responder, que foram as últimas, tem mais algumas aqui. Vamos lá. Doutor, tem uma empresa que atua na área médica, veterinária. Ela atua como prestador de serviço e arca com uma carga tributária muito grande. Existe a possibilidade de recuperar impostos pagos ou em percentagem a se pagar, ou uma menor percentagem a se pagar? Sim, existe. O fundamental nesse caso é realizar esse relatório de revisão fiscal, que eu passei ali no slide na área tributária, para verificar a possibilidade de você, por algum equívoco de interpretação na legislação, isso ocorre muito, temos experiência de 90% das empresas brasileiras recolhem tributos a maior e não sabem se isso está acontecendo com a sua empresa, e também a aplicação das oportunidades tributárias sobre a sua atividade. Verificar a possibilidade de ajuizamento dessas teses favoráveis, com repercussão já reconhecida, a favor do empresário, que possa ser utilizada. Eu não tenho aqui o seu nome, agradeço a sua pergunta, espero ter respondido aqui com satisfação. É positiva, sim, essa possibilidade que você menciona. Bom, temos mais uma pergunta. Sim, o plantão Tira Dúvidas pode ser realizado por e-mail? Sim, pode ser realizado por e-mail. Pode mandar aqui no meu e-mail. Meu e-mail é angel@ardanasa.adv.br, está no nosso site também da Ardanas, o meu e-mail, e eu fico à disposição.
Bom, eu acho que é isso. Eu mais uma vez agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído com relação à exposição deste assunto. Passamos aqui brevemente sobre esse rico material, é um vasto campo de trabalho que nós realizamos. Obrigado, Sérgio. O Sérgio está respondendo aqui. E eu agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído nesta manhã. Com certeza, vocês da mesma forma contribuíram aqui conosco, nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Eu fico à disposição. Muito obrigado.